Você já percebeu que parece que todo mundo está ansioso? Gente jovem, gente adulta, gente aparentemente bem-sucedida, pessoas com família, trabalho, estudo, mesmo assim vivendo com a sensação constante de pressão no peito, mente acelerada, cansaço, irritação, insônia, medo do futuro. E a pergunta é: será que a sociedade ficou mais fraca? Ou será que o mundo ficou mais agressivo para a nossa mente? Hoje eu quero conversar com você sobre isso de forma simples, humana e baseada em ciência. Gente, ansiedade não é frescura. Depressão também não é força de vontade. E também não é só pensar positivo. Vai dar certo. Não é bem assim. A verdade é que o cérebro está vivendo num ambiente para o qual ele talvez não tenha sido preparado. A gente acorda, já pega o celular pela manhã, antes mesmo de levantar da cama, o cérebro já recebe uma notícia ruim. Isso já deve ter acontecido com você. Cobrança, comparação, certo? Mensagem que você tem que responder cedo, vídeo, tragédia, opinião, briga, propaganda, meta de vida perfeita. E tudo isso acontece antes do café da manhã. O problema é que o cérebro humano não foi feito para viver em alerta o tempo inteiro. A ansiedade em si é uma resposta normal do corpo. Ela existe para nos proteger. O problema começa, gente, quando esse alarme está ligado o dia inteiro, mesmo quando não existe um perigo real na nossa frente. E talvez esse seja um dos grandes dramas da vida moderna. O corpo está sentado, mas o cérebro está correndo, agitado. A pessoa está no sofá, mas a mente está preocupada com o trabalho, com o dinheiro, com saúde, futuro, aparência, comparação, resultado, produtividade. E as redes sociais? Não dá para não falar dela, né? Pioram muito isso, porque elas criam uma vitrine permanente na vida das outras pessoas. Tá? É uma vitrine permanente. Você compara o seu bastidor com o palco de outra pessoa. Compara seu dia difícil com a viagem perfeita de alguém. Compara seu corpo real com uma imagem editada. Compara sua rotina cansada com a vida que parece leve, bonita e organizada o tempo inteiro. Isso cobra um preço. Estudos têm mostrado a associação entre o uso problemático de telas, redes sociais e sintomas de ansiedade e depressão, especialmente em jovens. O ponto não é demonizar a tecnologia, certo? O celular não é o vilão sozinho, mas esse uso compulsivo, sem pausa, sem limite, sem sono adequado e sem vida fora da tela pode sim piorar a saúde mental. E aqui entra um ponto fundamental, o sono. Muita gente quer tratar a ansiedade sem olhar para o sono. Gente, como é que a mente vai funcionar bem se o corpo dorme mal? Dormir pouco aumenta a irritabilidade, piora o controle emocional, aumenta a sensação de que tudo está dando errado, a sensação de ameaça, reduz a capacidade do cérebro de lidar com os problemas. Toda hora a gente vai ter problema. É como tentar dirigir um carro com o tanque vazio e o painel cheio de luz, tudo aceso. E a sociedade moderna normalizou dormir mal. A pessoa trabalha até tarde, fica no celular, fica na cama com o celular, acorda cansada, toma café para aguentar o dia, chega em casa exausta e repete tudo de novo. Aí ela acha que o problema é só falta de força, mas muitas vezes um corpo esgotado tentando funcionar no limite porque não dormiu bem, tá? Outro fator, sedentarismo. O corpo humano, gente, foi feito para movimentar-se, para caminhar, pegar sol, respirar, usar músculo, gastar energia. Só que hoje, muita gente passa o dia inteiro na tela do celular, no computador, resolvendo problemas mentais, acumulando uma tensão física e emocional. E a literatura está cansada de mostrar que a atividade física pode sim melhorar sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. Não precisa algo nada extremo. Às vezes é caminhar, fazer musculação, dançar, pedalar, ou simplesmente criar uma rotina de movimento. Isso já muda muito a forma como o seu corpo lida com o estresse. Agora tem um ponto que pouca gente fala. Queria falar um pouquinho sobre a solidão. A gente nunca esteve tão conectado e talvez nunca tenha se sentido tão sozinho. A mensagem não é a mesma coisa que presença. Curtida não é afeto. Seguidor não é vínculo. O ser humano precisa de conexão real, precisa conversar, pertencer, ser ouvido, ter segurança emocional. E quando isso falta, a mente sente. E o corpo sente também. Também existe, gente, o excesso de produtividade, certo? Hoje parece que descansar virou uma culpa. Se você parece que você está ficando para trás. Se não produz, parece que está perdendo tempo. Se não cresce, não rende, não melhora, não aparece, parece que você está falhando. Mas ninguém aguenta viver como se a vida fosse competição infinita. E a pandemia
também deixou marcas. Muita gente perdeu pessoas, perdeu segurança, perdeu rotina, perdeu trabalho, perdeu saúde emocional principalmente, né? Mesmo depois que a vida voltou, muita gente não voltou igual por dentro. Então, quando a gente pergunta por que tanta gente está ansiosa, a resposta não está em uma coisa só. É um somatório de vários fatores, né? Sono ruim, excesso de tela, comparação, sedentarismo, solidão, estresse financeiro, incerteza no trabalho, trabalho intenso, alimentação ruim, pouca luz solar, pouco descanso e pouca conversa de verdade. Mas aqui vem uma mensagem importante. Ansiedade tem tratamento. E procurar ajuda não é fraqueza, é cuidado. Existem medidas de estilo de vida que ajudam muito. Dormir melhor, reduzir tela, principalmente antes de dormir. Praticar atividade física, criar uma rotina, diminuir o excesso de cafeína. Ter momentos sem celular. Buscar vínculos reais e procurar apoio profissional quando os sintomas começam a atrapalhar a sua vida. E existem medicamentos também, tratamentos medicamentosos, psicológicos, muito bem estabelecidos. O erro, gente, é normalizar o sofrimento. Não é porque muita gente está ansiosa que isso deve ser ignorado. Se você tiver essa sensação de falta de ar, aperto, medo constante, insônia, crise de pânico, tristeza persistente, perda de prazer nas coisas ou sensação de que não consegue mais dar conta, procure ajuda. Você não precisa enfrentar isso sozinho. A vida moderna cobra muito da nossa mente. Mas talvez o primeiro passo para você entender é que o problema não é apenas seu, não é apenas você. Talvez seja também o ambiente que você está vivendo, que a gente está tentando viver. E quando a gente entende isso, começa a sair da culpa e entrar no cuidado. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que vive dizendo que está cansado, mas não sabe por quê. Às vezes, essa pessoa não precisa de julgamento, precisa de informação, de acolhimento, de ajuda. Te espero no próximo vídeo.